Olá pessoal, tudo bem? Eduardo Arcos, estamos aqui retomando o nosso terceiro bloco da nossa terceira aula de noções de tecnologia aplicada à investigação, e a gente vai conversar aqui agora sobre algumas implicações investigativas e ver um pouco de legislação, principalmente o Marco Civil da Internet, Lei 12.965, que vai trazer para a gente muita informação boa e vocês precisam dar uma olhada nessa lei para poder, inclusive, ter acesso a alguns conceitos que a própria lei traz para a gente, tá? Então a gente, às vezes, quando vai estudar assuntos de tecnologia, fica muito lendo materiais, informações técnicas e tal, e esquece que temos leis, tá? Que tratam a respeito e que trazem bastante informação rica para a gente e que facilita na hora de estudar. Tá? Então vamos lá, vamos começar a dar uma olhada aqui. A gente vai começar aqui a falar sobre as implicações investigativas, requisições aos provedores, Marco Civil da Internet e posições do STJ a respeito das investigações tecnológicas. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou jogar aqui para vocês também um pouco da nossa legislação, para a gente então fazer esse estudo juntos aqui, tá? A partir do que o Marco Civil da Internet traz para a gente sobre essas questões que tratam de tecnologia aplicável à investigação. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns conceitos importantes que o Marco Civil da Internet traz para a gente, tá? Vamos lá, primeiro ponto. Aqui ele diz o que é tratado dentro do Marco Civil da Internet, aqui ele fala sobre quais são as garantias e tal, a gente fala sobre o que vai ser promovido, e aqui no artigo 5º a gente tem alguns conceitos importantes, tá? Então, primeiro, o que é a internet? Internet é o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos é aquele conjunto todo, né, de IP, porta lógica, todo aquele conjunto, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, então não é uma rede local, é uma rede em escala mundial, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Terminais, leia-se dispositivos. Tá? Sempre que você pegar terminal, o terminal é o dispositivo que está conectado à rede. E a próxima aqui, é o próximo inciso. Inciso 2, terminal é o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet. Esse é terminal. Aí a gente tem aqui a noção de IP, endereço IP, endereço de protocolo. Endereço de protocolo de internet ou endereço IP, Internet Protocol, protocolo de internet. É o código atribuído a um terminal, computador ou dispositivo, de uma rede para permitir sua identificação definido segundo parâmetros internacionais. Cuidado, porque a lei fala que é um código atribuído a um terminal, mas aí a gente está falando aqui de um IP privado. O IP público ele vai ser atribuído a um terminal, não ao computador, mas qual terminal? O terminal, por exemplo, o roteador. Tá? Quando eles conectam à internet. E aí, seguindo parâmetros internacionais. A gente não está falando aqui de NAT ou CGNAT. Lembrem-se disso. Tá? Administrador de sistema autônomo é o provedor de acesso. Tá? É a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP. Ele tem vários endereços IP à disposição dele e ele vai distribuindo ali para os assinantes dele. Ó, fulano, você pode entrar com esse aqui. É como se houvesse, preste atenção, gente, uma via. Essa via é uma via muito movimentada e precisa ter administradores. Cada administrador ganha um pacote de senhas. Então eu fico ali com 100 senhas. Cada pessoa que chega, eu quero entrar na via. Ah, toma a sua senha aqui, ele entra na via. Aí quando ele tá lá com 99 senhas distribuídas, só tem mais uma, chegam 3. Vocês 3 vão ter que ir junto no mesmo carro. O que é isso? Eu vou botar eles no CGNAT. Eu vou juntar tudo e fazer um IP só. E vou mandar eles na via através do mesmo pacote ali, de mesmo endereço de IP. Tá? Então presta atenção. O administrador de sistema autônomo é justamente a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específico e o respectivo sistema autônomo de roteamento, distribuição dessas senhas, devidamente cadastrada no ente nacional responsável, que aqui no Brasil é a Anatel, tá? Pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao país, ok? Então é assim que funciona, a gente já tem aqui um conceito legal de provedor de acesso. Conexão à internet, a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante atribuição ou autenticação de um endereço IP. A conexão à internet se dá mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP. Essa atribuição ao endereço IP aqui é a atribuição de endereço IP público. Quando ele se conecta à internet, é atribuído a ele um IP público. Tá? Registro de conexão, conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados. Esse registro de conexão aqui vai trazer para a gente, lembrem-se, o IP, vai trazer para a gente a porta lógica, vai trazer o horário e a data de conexão, de início e término da conexão.
Aplicações de internet, conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal. Registros de acesso a aplicações de internet, o conjunto de informações referente à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. Aí aqui eu não quero saber quem foi o fulano que usou o endereço IP. Eu quero saber o que aquele endereço IP fez. Então eu, por exemplo, vou lá no YouTube e falo, YouTube, eu quero saber o que esse IP aqui conectou em você. Ele é uma aplicação de internet, o YouTube. E ele vai me dizer quais são os registros de acesso. Ó, vai dizer, o IP tal conectou aqui no YouTube no dia tal, no dia tal, dia tal, dia tal, e ele assistiu isso, viu o vídeo tal. Tudo de pedofilia, eu consigo chegar no cara e falar, ó, você conseguiu acessar isso aqui, então a gente já tem informações aqui sobre a prática do crime. Então percebam que o artigo 5º ele traz pra gente vários conceitos aplicados à tecnologia na investigação, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no artigo 10, tá? Que tem muita importância pra gente em relação à investigação. Vejam lá o que fala o artigo 10. Dá proteção aos registros, aos dados pessoais e comunicações privadas. A guarda e disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta lei, bem como de dados pessoais do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem das partes direta e indiretamente envolvidas. Então percebam que ele deve guardar, deve disponibilizar, mas deve preservar a intimidade. O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na seção 4 deste capítulo. Aqui ele está falando de dados de navegação. Dados de navegação precisa de ordem judicial. A gente vai ver que dados cadastrais, não. Ok? O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial. Isso aqui, gente, é processo penal, né? E direito constitucional. Então vocês já têm noção a isso. Aí vem, o disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais. Dado cadastral, você, autoridade policial, pode requisitar ao provedor. Então não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço do assinante na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal. As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável de provisão de serviços, de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado o seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações e dos registros. Ok? E aí, gente, preste atenção em um detalhe. O artigo 13 do Marco Civil da Internet traz para a gente um prazo em que se determina a guarda de registros de conexão por parte dos provedores. Tá? Então, na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 1 ano, nos termos do regulamento. Então, se eu quiser, por exemplo, saber os registros de conexão de fulano de tal, de 2010, pode ser que eu não consiga, eles não têm obrigação de guardar. Agora, do ano passado, até 12 meses, aí eles têm obrigação de guardar. Então, eu posso fazer essa requisição dos registros de conexão. Então, eu posso fazer aí o pedido de acesso aos registros de conexão dentro desse período, obviamente com autorização judicial, porque aqui a gente está querendo registro de conexão e não dado cadastral. Tá? A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não pode ser transferida a terceiro. Ah, eu não tenho porque eu passei para uma outra empresa. A responsabilidade é deles. Tá? A autoridade policial ou administrativa, ou MP, pode requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior. Imagine que vai dar 1 ano. 1 ano ele tem obrigação. Só que eu ainda vou fazer o pedido de quebra. Eu faço um pedido cautelar administrativo direto a ele para que ele continue guardando. Aí passou de 1 ano, ele ainda está guardando porque eu fiz o pedido de guarda cautelar. Tá? Fiz um pedido cautelar para que os registros de conexão fossem guardados por prazo superior. E aí, nesse caso aqui, vindo a decisão judicial, mesmo que já tenha passado 1 ano, vou ter acesso a esses registros de conexão. Ok? Muito bem. A autoridade requerente tem o prazo de 60 dias, contado a partir do requerimento, para ingressar com pedido de autorização judicial. Então ele tem 60 dias para ingressar com pedido de autorização judicial. Eu faço o pedido cautelar administrativo de guarda por mais de 1 ano, e em até 60 dias eu tenho que entrar com o pedido de autorização judicial para quebra
tá? Para acesso aos dados. Então, gente, vale muito a pena vocês darem uma lida no Marco Civil da Internet. A gente não vai ficar perdendo tempo aqui lendo o Marco Civil da Internet, justamente porque é algo que vocês podem fazer por conta própria, tá? Sem meu auxílio. Mas fica aqui então esse meu toque para vocês, porque tem conteúdo ali muito valioso, tá? Muito valioso. Então vamos lá. O que a gente consegue extrair aqui em relação à investigação, tendo lido agora o Marco Civil da Internet? Primeiro, a autoridade policial ela pode requisitar, nos termos da legislação vigente, os seguintes dados. Dados cadastrais do assinante, como nome, CPF e endereço vinculado ao contrato. Ok. Registros de conexão, como logs de data, hora, IP público. Em caso de CGNAT, também a porta lógica. É fundamental que o pedido ele seja preciso. Se a autoridade não indicar a necessidade de informar a porta lógica, por exemplo, em cenários de CGNAT, que a gente depende da porta lógica, a resposta do provedor poderá ser insuficiente para individualizar o suspeito. Tá? Então a gente precisa ter especificidade no nosso pedido. Por quê? Porque eles não podem incluir nada que a gente não tenha inserido no nosso pedido. Porque isso poderia, inclusive, trazer aqui uma consequência de quebra de cadeia de custódia, enfim. A autoridade pede, eles respondem exatamente o que está sendo pedido. Se a autoridade não pede corretamente, eles vão responder de forma errada, tá? Então, a gente tem aqui que fazer esses pedidos de datas de conexão, hora, IP público, porta lógica, com muita especificidade. Muito cuidado para que a gente não perca aí informações relevantes. Pessoal, em relação às implicações investigativas, tá? Inclusive, a gente tem decisão do STJ de forma reiterada, no sentido de que em investigações que envolvem CGNAT, a investigação de crimes cibernéticos, é indispensável a informação da porta lógica para identificar corretamente o usuário. Então, o STJ tem decisão nesse sentido. Essa exigência ela decorre da própria lógica do sistema. Sem a porta, não há individualização possível do usuário. Tá? Então, isso aí, a gente tem tema já objeto de análise pelos tribunais superiores, o STJ se manifestando a respeito e trazendo aí esse posicionamento. O artigo 10 do Marco Civil, a gente já viu, que determina a guarda e fornecimento de registros, devendo observar a proteção da intimidade, mas também a preservação dos dados para fins de investigação. O artigo 13 traz para a gente lá o período de 1 ano da guarda e também a possibilidade do pedido cautelar de prorrogação dessa guarda. Tá? Tanto a lei quanto a jurisprudência consolidam a ideia de que a porta lógica não é um detalhe técnico, mas sim um dado essencial para a identificação do sujeito na persecução penal. Tudo bem? Pessoal, com isso a gente finaliza o nosso estudo a respeito de IP e na próxima aula a gente segue dando continuidade ao estudo das noções de tecnologia aplicável à investigação criminal. Nessa aula a gente estudou bastante coisa, nós tivemos bastante informação, então leiam o nosso material que vem em anexo às aulas, tá? Que está bastante detalhado. Nós temos também aqui os nossos slides em PDF para vocês acompanharem e também menção aqui aos julgados que foram citados durante a aula, ok? Acompanhem a aula com o material e se tiverem dúvidas, podem deixar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo você pode fazer comentários sobre a aula, tirar dúvidas sobre a aula, fazer perguntas e a gente está sempre dando uma olhada aqui no nosso fórum para trazer para vocês respostas pontuais, eficientes e tempestivas. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima aula.